Oi, gente. Então, nós chegamos na aula 6, que é o mapa dos sonhos, e na verdade, vocês podem conferir a programação e eu vou alterar ela um pouquinho e eu vou já explicar o porquê. Eu acredito muito no mapa dos sonhos. Eu sempre utilizei desde que eu me conheço por gente, até antes de saber que o nome era mapa dos sonhos, ou aquele vision board, né, que vocês podem conhecer como esse termo, que é a gente fazer colagens em relação ao que a gente deseja, dali 5 anos, dali 10 anos, enfim, né, o tempo em que vocês acreditam ser o melhor para vocês. Porém, eu já vinha de alguns anos trabalhando com ele, literalmente, né? Tanto dando as mentorias e incentivando o uso do mapa dos sonhos. Só que eu, nessa última detox de rede social, eu dei um tempo, inclusive para as coisas em que eu acreditava, para que, sabe, para poder assim amadurecer, crescer e até melhorar e aperfeiçoar o que a gente acredita. Nessa busca de entender mais e tudo mais, eu tenho vivenciado experiências bem interessantes com a Tânia, que se chama, o canal dela YouTube é Academia do Desenvolvimento, eu acredito que é esse o nome, e ela fala dos Abraham, né, dos conhecimentos, que é de uma consciência de coletividade, né, são seres não físicos que passam consciência pra gente. E numa dessas, eu acompanhei uma aula dela onde ela explicou sobre a caixa da inativação. E uma das coisas que funcionou muito, e gente, eu não estou usando há muito tempo, faz o que? Acho que 5 dias que eu realmente estou utilizando, não, faz um pouquinho mais, faz uns 10 dias. E foi uma das coisas que fez eu perceber que quem estava me boicotando era eu mesma, que eu não precisava agradar ninguém, que eu não precisava provar nada para ninguém, a não ser pegar os meus sonhos e andar com eles, e acreditar neles, e pôr a cara a tapa, né? Eu já tô tendo o apoio que eu preciso, né? Que é o meu companheiro me auxiliando aí nessa transição de carreira, então não preciso dar satisfação a ninguém. E eu tive essa percepção, essa clareza, através da caixa da inativação. E é simples isso. Você vai simplesmente pegar uma caixa, eu peguei esse potinho, é de iogurte, gente. Então, eu escrevi caixa da inativação. E o que, que você vai fazer? Eu utilizo no meu milagre da manhã, que são os primeiros momentos do dia que são só meus, né? Eu evito, assim, tá em função de outras coisas. Então, é um alongamento, é a água, e, enfim, né? Ouvir a Tânia, né? Com os conhecimentos dela. E agora, a caixa da inativação, que é aquele sentimento que a gente quer inativar, literalmente, né? Então eu coloquei aqui o medo do sucesso, o medo de não ter clientes, entre outros medos, até que eu cheguei nesse start que eu percebi, depois de alguns dias, colocando os medos que eu sentia, que só faltava eu me movimentar, né? Que tava tudo certo do jeito que tava. Então, além de essa caixa da inativação ter me facilitado para o start, ela me mostrou que quem estava me paralisando era eu mesma, né? Então, é muito legal. Recomendo vocês fazerem. Não tem limite de quanto é para se colocar aqui. A questão é, quando você põe, você tem que, porque a gente já tá com a caixinha para ter o barulhinho, sabe? Tipo um depósito. Daí você, como a minha não faz muito barulhinho, quando eu coloco o papel, eu mexo e falo inativando, inativando, inativando. E aí eu seguro ela e dou aquela respirada como se eu tivesse jogado aquele problema para longe, como se eu tivesse jogado aquele medo para longe de mim, não existe mais em mim. E a gente tem que sentir isso, sabe? Devanear nesse gosto, curtir esse gosto, tipo, não tenho mais medo do sucesso, sabe? Foi. E esquecer. Se porventura você vê que você tá forçando colocar aquilo lá, daí é hora de parar, entende? Tanto que eu nem lembro, pra ser bem sincera, qual foi o medo meu que eu coloquei, que me deu esse start, essa percepção de, tipo, eu mesma tava me boicotando. Não lembro. Mas, enfim, fui colocando aqui, tô colocando.
E eu consegui, inclusive, dar uma reduzida de colocar. Teve dia que eu coloquei 2, 3, e depois eu notei que eu não tava mais com tanto medo assim. Então, gente, até é interessante, porque a gente fez o medo, né, no exercício anterior, no terceiro exercício, no segundo exercício a gente fez no medo. Aqui tá uma boa ideia para que você deposite esse medo num lugar que ele não vai mais ter alcance na sua vida, ele não vai mais te dominar, entende? E é para devanear nesse gosto, é para curtir esse gosto de tô inativando esse medo. Ele não faz mais parte da minha vida. Em contrapartida, existe a caixa da criação, tá? Eu peguei essa caixinha porque eu ganhei essa caixinha de Natal, um kit lá do de Amigo Secreto, e eu achei ela perfeita para a caixa da criação. Inclusive, eu disse, nossa, eu posso usar a caixa da criação para isso. Foi assim, do nada me surgiu isso, sabe? Eu tava abri o espelho do banheiro e disse, nossa, essa caixinha é perfeita para criar, né? Então eu utilizei ela. Vocês podem ver que eu só colei mesmo papel, assim, ó. Escrevi caixa da criação, aí eu coloquei tudo que entra aqui acontece, e aqui eu coloquei, né, crie. Então, assim, e aqui já tem respire fundo, né, que era um kitzinho muito legal de autocuidado. Então, a minha sugestão é que a gente altere o exercício 6, que é mapa dos sonhos, para a caixa da inativação, mais a caixa da criação, tá bom? Então, não vou fazer a caixa da inativação, mas faço da criação. Eu recomendo muito fazer da inativação antes, tá? Porque a gente tem muito mais medos, e depois que a gente libera esses medos, a gente percebe que a gente cria. Tanto que eu consegui começar a colocar papelzinho aqui para criar, né? Eu tenho alunas, eu tenho vendido os meus cursos, eu tenho pessoas boas ao meu redor, e fui colocando, né? Eu nem lembro, eu acho que coloquei 3 até hoje. E esse não tá tão no fluxo da minha rotina, o da inativação tá mais mesmo. Mas esse pode ser sim o seu mapa dos sonhos, porque ele tem ali, né, quando ela explicou ainda a simbologia, ela trouxe, né, o mapa dos sonhos, ela diz, talvez vocês conheçam o mapa dos sonhos e tal, tem muita gente que associa a caixa da criação com o mapa dos sonhos. Então, o que acontece, né, quando é visto é lembrado. Eu sei que o mapa, quando está lá, eu estou vendo meus sonhos, não sei o que, a gente tem mais essa coisa, o ponto de contato. Só que com a caixa da criação e com a caixa da inativação, tu tem o ponto auditivo e o largar e entregar. Então, tipo, é uma coisa que eu senti que parece que flui, pelo menos nesse meu momento, flui mais, porque assim, eu pego, largo e confio. Confio que é isso, tá feito. E às vezes o mapa dos sonhos traz aquilo de a gente ficar olhando demais, olhando demais, olhando demais, e parecer que, meu Deus, eu não vou alcançar isso nunca, não vou, tá muito longe, porque tem dias que a gente tá aqui em cima, né, na nossa vibração, na nossa energia, e tem dias que a gente tá aqui embaixo, né, então assim, a caixa da criação, ela te dá o auditivo, então tu colocou aqui, eu acredito que eu vou fazer sucesso, eu acredito que eu tenho as minhas clientes, sabe? E aí tu colocou, ouviu, a mesma coisa que eu falei, eu não tenho tantos papeizinhos, então eu faço barulho assim e acredito, e larguei, entende? Então, ele é um pouco menos apegado, tu te apega um pouco menos em relação ao visual, mas tu tem o auditivo e tu tem aquela sensação do entreguei, tá feito. E no outro dia tu pode escrever exatamente a mesma coisa, até que você vai perceber, nossa, estou escrevendo todo dia isso, ou nossa, eu nem sei o que eu escrevi, mas eu estou fazendo os movimentos necessários para que eu conquiste aquilo lá que eu queria, né? Então, assim, é muito legal. Eu confesso que eu acho que é bacana você fazer a da inativação e posteriormente iniciar a da criação, tá? Mas faz a da inativação uns diazinhos antes, deposita seu medo, medo do sucesso, medo, enfim, o que você tiver medo, né? Medo das finanças, enfim, não precisa ser tão específico, tá? Pode ser mais genérico mesmo, até porque se tu fica especificando muito seu medo, você apega muito a ele, e você quer colocar ali e largar ele, você não quer ativar ele, você quer desativar ele, né? Então você larga ele ali e diz, ó, tchau,
Tchau, medo. Não me pertence mais. E a caixinha da criação, aí sim, você pode devanear, você pode ser específico, você pode... O conselho bem sábio é você cuidar da sua emoção na hora que você está fazendo. Da mesma forma que eu indico você fazer o mapa dos sonhos, preparar seu ambiente, fazer exercício de respiração antes, acender um incenso, ter plantinhas ao seu redor, ter pedras que te auxiliem. Se você acredita, né, orgonites, essas coisas que te auxiliem, tenha, tá bom? E aí crie um ambiente favorável para você criar o seu mapa, tá bom? Não existem regras, você pode fazer colagens, você pode escrever, você pode colocar música, você pode colocar frases de afirmações, não existe regra para o mapa dos sonhos. Eu posso trazer alguns exemplos aqui abaixo. Enfim, mas eu ainda assim reforço a caixa da criação e a caixa da inativação, tá bom? Então, eu fico aqui com essas duas belezuras. Eu tenho para dizer para vocês que eu só trouxe elas, porque eu senti muito no meu coração de faça, né? Ensine o que você está fazendo. Eu já fiz muito mapa dos sonhos, funcionou para mim mesmo, mas a caixa da inativação, o desativar, né, o pôr na inativação aquele medo, foi o que mais me gerou movimento consciente nesses últimos tempos. Foi o que fez eu dar o start, inclusive, aqui para essas aulas de arte terapia. De verdade, inclusive isso, sabe? Ele que fez eu, tá, vamos lá, é isso. Só preciso de você, e nada mais. E a caixa da criação veio posteriormente. Então, quando eu já vi que eu estava liberando os meus medos, eu disse, não, já está na hora de fazer a caixa da criação, porque agora eu já quero coisas, já estou sonhando. Então, assim, não vai ser visual de ficar exposto, mas você pode colocar figurinhas aqui, você pode colocar imagens aqui, você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Mas é colocar, devanear e sentir que está feito. Que é isso já está acontecendo, tá? E largar lá e no outro dia, eu acho legal vocês criarem rituais. Para mim é no meu milagre da manhã, quando eu escrevo, quando eu sento, quando eu coloco ali na caixinha e curto. Somente prestem atenção para vocês estarem com energia boa na hora da criação, tá? Fiquem com a energia elevada, fiquem na escala Hawkins alta, sabe? Lá nas primeiras escalas que é paz, amor. Não vão passando do 5, porque o 5, passando do 5 já fica pesado para criar, tá? É bom nós estarmos com as emoções bem alinhadas ali com nossos sonhos, sabe? Pra gente não estar depositando coisa errada aqui dentro, tá bom? Então, só o da criação vocês se preparem bem, preparem o emocional de vocês bem, tá bom? E o da inativação é assim, qualquer dia, qualquer hora, tô com medo, vai lá, coloca, e de novo eu vou reforçar, eu faço todo dia no meu milagre da manhã. Eu vou lá e escrevo. Às vezes eu posso até me repetir, que é o medo que eu repito, né? Do tipo, tô com medo, tô com medo. Vai lá colocando. Quando você perceber que talvez você tá reforçando aquilo, abandona aquele medo, escreve outra coisa, tá bom? Mas façam, porque ele liberou os caminhos para mim. E olha que eu nem fiz tantos assim, gente, ó. Mas ele realmente fez eu dar start no que eu precisava, tá bom? Então, não foi mapa dos sonhos, mas foi aqui um relato de experiência e com toda certeza eu indico vocês de olhos fechados, façam a caixa da inativação. Depois esperem alguns dias, façam a caixa da criação. Querem fazer mapa dos sonhos? Não tem problema nenhum, façam, a instrução tá ali, é folha de desenho ou cartolina, cola, tesoura, coisas para vocês colorirem os sonhos de vocês, para vocês colocarem, não tem regra de tempo, tá? Tem gente que diz, tem que ser 10 anos, tem que ser 5 anos. Não, você pode fazer de 6 meses, de 3 meses, se você quiser, para que torne seus sonhos mais próximos de você. Mas tem aí a caixa da criação que eu tô adorando fazer e vai ser bem estranho se eu não indicar vocês fazer, porque é o que eu tô fazendo, tá bom? Então, assim, fica aqui a caixa da criação e a caixa da inativação.
E como é um conteúdo extra, né, é um conteúdo, um subconteúdo da aula 6, eu vou colocar as fotinhos e também uma instrução além, aqui nos comentários, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de você e espero que você faça as suas caixinhas. Até mais!